Olá, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Bem, primeiramente a gente tem que ver o que estava ocorrendo na França naquele momento para a galera se revoltar. Bem, a França estava passando pelo antigo regime, que era o rei tinha todo o poder, porém esse governo estava passando por uma crise gravíssima. O clero e a nobreza não estavam pagando os impostos. A França tinha se envolvido em várias guerras, tinha perdido e estava endividado. O pessoal estava até passando fome. Então, com a França nessa situação difícil, eles tentaram emplacar mudanças. O rei chegou inclusive a se reunir com os Estados Gerais, a nobreza, o clero e os representantes da população para ver sobre essa questão, vendo se não poderiam fazer uma reforma fiscal na França. Mas deu tudo errado, tanto que o rei dissolveu essa reunião e acabaram que o povo do terceiro estado e os representantes da população que estavam lá formaram a Assembleia Constituinte e decidiram que a França precisava urgente de uma constituição. E em 1789 é o ano que a gente considera que começou a Revolução Francesa, porque dia 14 de julho é o dia que acontece a chamada da queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que era um grande símbolo para o pessoal do absolutismo. Aí a população tomou a Bastilha, tornando-se o símbolo da queda do absolutismo. Depois disso, ainda no ano de 1789, teve a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento que trazia várias ideias iluministas e liberais. Que era um documento que trazia justamente a ideia de que as pessoas tinham que ser iguais e que as pessoas tinham que ter direito à propriedade privativa. Ia contra o antigo regime, defendia que os poderes da França tinham que ser divididos, as liberdades individuais e direitos, entre outras coisas. Esse documento não foi importante só para a França, pois ele influenciou toda a sociedade ocidental e inclusive o Brasil. A partir daí que vai ser feita a Constituição Civil do Clero, que é onde eles começam a dividir o Estado da Igreja. Em 1791 acontece a primeira Constituição na França, tornando ela uma monarquia constitucional. Agora, o rei Luís XVI, ele continua governando na França, só que agora ele tem que obedecer à Constituição. E essa nova Constituição vai começar a instaurar na França os desejos dos burgueses em relação ao governo francês. E é aí que vai começar a monarquia constitucional, só que entre 1792 e 1793 o pau quebra e a França pega fogo. Porque em 1792 acontece a proclamação da República e ainda por cima o rei vai tentar fugir e fazer altas coisas. Ele ainda tenta pegar o poder da França, só que ele acaba sendo julgado, pois ele estava conspirando contra outros países para tirar o poder e o domínio da França, só que ele acaba sendo guilhotinado. O rei foi morto em 1793. Aí começa a convenção. Primeiramente, a República Girondina pega o poder da França. Logo em seguida, a República Jacobina. Os girondinos, eles eram a favor das reformas dos burgueses. Já os jacobinos eram a favor de várias reformas, fazendo com que o povo pudesse votar. Aí é que pega fogo. Começa a briga entre eles, mas os girondinos acabam perdendo o poder. Em 1793, inicia a República Jacobina, que é a nova Constituição da França. Eles colocaram uma ideia muito importante na França, que era que todos, poderia ser rico ou pobre, poderiam votar. É aí que os jacobinos têm a brilhante ideia de começar o período do terror. O seu principal líder era Maximilien Robespierre. Ele e o resto dos jacobinos têm a brilhante ideia de começar o período do terror. Ele foi dado esse nome, o período do terror, porque foi o ano que houve muitas mortes. Eles estavam matando todo mundo que era contra a Revolução Francesa. E por isso, os jacobinos acabam perdendo muito apoio. E é em 1794 que os próprios amigos matam Maximilien Robespierre guilhotinado. E em 1795 vai dar início ao período do Diretório, que é a última fase da Revolução Francesa. E acontece também que os girondinos pegam o poder.
Eles têm um governo tranquilo, só que eles voltam com a ideia do voto censitário, que é quando depende da renda. É só no ano de 1799 que a gente considera que a Revolução Francesa acabou, pois é o ano em que Napoleão Bonaparte, um militar francês, toma o poder da França. Então ele volta com várias ações que foram feitas na França.